Paz de Cristo, igreja. Paz de Cristo, a igreja que está em casa. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigada pelo privilégio de te servir, de te adorar, de prestar culto a Ti. Senhor Jesus, obrigada sempre pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor por nós. Ser com este culto, Pai, que é a Ti, é para Ti. Em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar, vamos dizer o quanto é lindo esse Deus que nós servimos, o nosso Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revela. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo teu nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, aleluia. Você pode aplaudir esse Deus poderoso? É o Senhor que nos dá força em todo tempo. O Senhor é a nossa força, nossa fortaleza. Aleluia.
Tu é a glória, Senhor, Teu é o poder. Tu és para sempre Rei. Aleluia. Cante. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, de te buscar. És a razão da minha vida. Te exaltar. Sim, Senhor, é uma promessa. Não deixarei de te louvar. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão Diante do Senhor, não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, de te buscar. És a razão da minha vida. vivo pra te Não deixarei de te louvar, de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te Não deixarei de te louvar, de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Se fizer sentido pra você, você pode erguer suas mãos e declarar como uma promessa. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Amém. Glória a Deus. E ao Senhor nós consagramos tudo que nós somos. Tudo que nós somos é teu, Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, vamos orar. Quero me ajoelhar. Se você sentir o desejo de fazer a mesma coisa, por favor, faça. No nome precioso de Jesus. Pai de amor, nós estamos, Deus, celebrando ao Deus vivo. Nós estamos hoje, Senhor Deus, cultuando ao Deus Criador, aquele que fez o céu e a terra, aquele que estava presente quando houve a voz que disse: façamos o homem a imagem e semelhança, a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós estamos aqui cultuando ao Deus que tudo pode, ao Deus que pode alegrar o coração do deprimido, ao Deus que pode erguer aquele que se sente caído, ao Deus que pode fortalecer aquele que se sente fraco, ao Deus que pode curar aquele que está enfermo, ao Deus que pode consolar o coração daqueles que estão enlutados, que estão entristecidos, porque perderam alguém na sua família. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor Deus, o nosso Deus, que será sempre Deus. Por isso, Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Por isso, Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, meu Deus amado, cuide, Senhor Deus, da vida da irmã Zenite Prado, da vida do irmão Riston, Pai, da vida do José Guilherme. Que o Senhor cuide, Senhor Deus, daqueles que estão enfermos, como é o caso, Senhor Deus, da irmã Luci Natália. Ó Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que Tu cuides do Paulo, da Nilva, Senhor Deus, que Tu cuides da Adriana, do Arthur Ricardo, das suas emoções. E nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor Deus, pela vida da irmã Fátima, pela vida da irmã Rose, que também enfrentam o câncer, Senhor Deus, mas para a honra e glória do Senhor, meu Deus, elas estão se recuperando bem. Meu Pai Santo, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos diante da Tua presença a vida da família pastoral desta igreja, do pastor José Júnior e da Meila, que enfrenta o luto, e o Senhor pode, Senhor Deus, consolar e confortar o coração deles. Também, Senhor Deus, a família, Senhor Deus, do nosso querido pastor Elias Carvalho de Sá, que faleceu nesta semana, mas o Senhor também, Senhor Deus, com certeza consolará o coração, Senhor Deus, dos seus familiares. Meu Deus de amor, assim também muitas outras pessoas, Pai, estão necessitando. Ó Deus Santo, cuida dos nossos irmãozinhos que estão em casa, Senhor Deus, que estão neste momento, Senhor Deus, não assistindo um culto através do YouTube, mas estão cultuando ao Senhor. Muitos estão ajoelhados, muitos estão prostrados, pedindo ao Senhor, meu Deus amado, que entre com a providência do Senhor. Ó Deus Santo, em qualquer que seja a situação, situações financeiras sendo colocadas diante do altar do Senhor, casamentos, ó Pai de amor, que estão, Senhor Deus, num processo de separação, Pai, em nome de Jesus, Deus amado, haja com Teu poder, meu Deus de amor. São muitas as situações, ó Deus, são muitas as situações, Deus. Nós pedimos ao Senhor, pelos nossos irmãos que estão em férias, que eles sejam protegidos pelo Senhor também. Meu Deus, nós pedimos, ó Pai, que Tu sopres, Senhor Deus, para longe de nós, Senhor Deus, as enfermidades como a Covid-19, como esta gripe, Senhor Deus, que tem atingido muitas pessoas, síndromes respiratórias agudas, muitas vezes grave, mas o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós continuaremos Te adorando na beleza da Tua santidade, nós continuaremos Te louvando, Senhor Deus, nós continuaremos, ó Pai de amor, nós permaneceremos, ó Pai, no Senhor, conectados a Ti, Senhor Deus, e queremos pedir, Deus amado, que Tu nos dê, Senhor Deus, a oportunidade de nos conectarmos cada vez mais a outros irmãos, e que o Senhor, meu Deus amado, seja engrandecido em todas as coisas. Ó Deus, no nome santo de Jesus,
nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós continuaremos adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Se você está em casa, se você está aqui, você pode também adorar o Senhor neste momento, que é um momento em que nós cultuamos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Este é um momento também especial, um momento de culto. Então, se você veio preparado, você poderá fazer isso aqui na nave, aqui no templo, ou também aí no seu lar, transferindo os recursos para as contas da PIB de Cuiabá. E esses recursos serão usados para a honra e glória do Senhor. Amém? derramada sobre nós, manifestada em Jesus, na ação do Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, porque o Teu coração bondoso jamais se cansa de nos abençoar, jamais se cansa de nos erguer. Teu coração generoso também nos ensina. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade que se manifesta de geração em geração. Tu és bom o tempo todo. A Tua bondade dura para sempre. E essa bondade nos alcança, cuida de nós, se manifesta também na vida dos nossos, com consolo, com alegria do Teu Espírito Santo, com disposição. O Senhor é o Deus que não cochila, que não dorme, que trabalha no turno da noite, que nos sustenta. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia também à igreja que está em casa, reunida em nome de Jesus.
Nós cantamos uma verdade aqui poderosa, uma verdade linda, uma verdade extraordinária. A palavra do Senhor dura para sempre. E nós vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, no capítulo 13. Peço que você abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, capítulo 13, Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo o registro de Mateus, capítulo 13. Nós leremos 3 versículos. O verso 31, o versículo 32, o versículo 33. A continuação desta porção da palavra de Deus, que é o capítulo 13. Nós estamos estudando Mateus, o Evangelho do Reino. E hoje nós leremos esses 3 versículos. A palavra do Senhor nos diz assim: E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. E embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Eu convido vocês a lerem comigo o verso 32 mais uma vez. Versículo 32. Juntos. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Até aí. A palavra-chave que aparece na NVI, na NVT, em outras, que está no verso 32 e que nos ajuda a interpretar essa porção da Bíblia, é a palavra transformação. Ela está aí no versículo 32. Essa palavra, ela é chave para interpretar também os eventos da nossa vida. Ela é chave para uma vida abençoadora. O cristão precisa andar colado nesta expressão, porque é isso que Deus está realizando no mundo, através do seu Evangelho, através de Jesus. Ele está realizando um movimento transformador, um movimento que realiza esse poder transformador. Essa transformação que ocorre na semente, que cai ao chão, que morre. A semente morre ali, e depois experimenta um poder, que é o poder da ressurreição, e se transforma numa planta, numa árvore, como Jesus explicou aqui. É o poder do mergulho, da profundidade. E por outro lado, também acontece a transformação a partir do fermento. É um pouquinho de fermento, diz o texto bíblico, mas ele leveda, ele fermenta uma quantidade enorme de massa. No texto original aparece a expressão 3 medidas da farinha. Aquela mulher que divide a farinha em 3 porções, em 3 medidas. Um lembrete sobre a ação do Pai, a ação do Filho, a ação do Santo Espírito na terra. E esse fermento, que é uma quantidade mínima em comparação com a grande quantidade de trigo, de farinha, transforma a massa. Desta vez, penetrando na massa, se interiorizando, e como o próprio texto diz, se misturando. Então há um movimento transformador da parte de Deus. E esse movimento transformador quer alcançar a sua casa, quer alcançar a sua vida, quer alcançar a sua família, quer alcançar esta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa o grão cair no chão, como disse Jesus numa outra mensagem, e morrer. Morrer, quem sabe, os seus sonhos pessoais, que você insiste e persiste, e Deus já comunicou, deixa disso. Busque os sonhos de Deus.
alcance os sonhos de Deus, se os seus sonhos pessoais competem contra os sonhos do reino de Deus para a sua igreja e para a sua vida, é hora de abandoná-los para que a transformação aconteça, para que a transformação flua. Quem sabe abandonar frustrações, fazer morrer decepções. Quem sabe fazer morrer o orgulho que insiste em permanecer no nosso coração. Jesus disse numa outra porção da Bíblia, numa outra porção do seu Evangelho, que se a semente não cair no chão e não morrer, fica só. Vai ser armazenado, vai travar a vida, vai ficar lá de escanteio. Precisa fazer morrer para que se experimente o poder transformador, o poder da transformação. Então essas duas parábolas que Jesus nos conta aqui, tem essa expressão-chave que nos ajuda a interpretar não apenas esta mensagem, mas também a nossa vida. A nossa vida precisa de transformação, e você veio aqui nesta manhã, ou melhor, o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nesta manhã, porque Ele quer que transformações profundas operem em sua vida, em sua família, em sua casa. Amém, meus irmãos? Amém. Deus quer fazer essa transformação. Não existe nada mais estranho ou alheio ao Espírito do Evangelho, do que uma vida que permanece do mesmo jeito, ano após ano, dia após dia, semana após semana, permanece do mesmo tamanho. O Senhor nos diz, não. O Evangelho inocula nas nossas vidas essa dimensão do reino dos céus. É uma outra cultura, é uma contracultura deste mundo, é uma outra realidade, é um outro pensamento, é uma outra cosmovisão, e ela vem e quer se manifestar na nossa vida. Então esta parábola foi escrita para que o Senhor deixe claro para você e para mim que Ele quer transformar a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele quer operar uma transformação. Então, esse movimento transformador do reino dos céus ou do reino de Deus, ele se revela em 3 ações distintas que estão presentes aqui no texto. A primeira delas começa com Jesus. Começa com Jesus. O reino dos céus, diz a Bíblia, o reino dos céus, verso 32, é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. O homem que plantou, aqui nesse texto, e a mulher que misturou, são figuras para Jesus. Jesus e o seu ministério. Jesus é como este semeador que planta sementes da palavra do reino de Deus no seu coração, no coração da sua igreja, na sua vida e na minha vida. E Ele é como essa mulher que mistura também. Então começa em Jesus. E diz a Bíblia em Apocalipse que começou antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus fora sacrificado antes que houvesse mundo. Numa outra dimensão, numa outra realidade. E a obra de Deus começa em Jesus. O Evangelho não é uma receita, não é um livro de receitas. Faça isso, entre com seus ingredientes e tudo vai dar certo. O Evangelho é como uma bula de remédio, um remédio dos céus. É diferente de uma receita, de um livro de receitas. É uma bula de medicamento, já está ali. Deus já fez, o Senhor já realizou, já está tudo pronto. E nós temos apenas que aplicar esse remédio, esse princípio ativo da palavra de Deus. O Evangelho é uma narrativa do que Deus está fazendo no mundo, do que Deus fez, do que Deus continua fazendo e do que Deus ainda fará neste mundo. E nós temos que apenas descobrir o nosso papel. Então o Senhor é como este homem aqui na parábola que sai plantando a semente do reino. E Ele é como também esta mulher descrita aqui na parábola que vai misturando as coisas de Deus, as realidades de Deus, a palavra de Deus, a nossa vida. Começa em Jesus. Ele é quem coordena, Ele é quem ordena, Ele é quem dirige, Ele é quem sustenta. Querida igreja de Jesus, Ele é quem manda. É o Senhor quem dirige. Sabe por que muitas vezes nós vamos de mal a pior? Porque nós queremos ser os detentores daquilo que Deus está fazendo.
Nós queremos dirigir, nós queremos dar conselhos para Deus, nós queremos dar orientações para o eterno, nós olhamos e pensamos, seria melhor de outro jeito, seria melhor de outra forma, seria melhor de outra maneira, mas o Senhor vem na sua palavra nesta manhã e diz, começa com Jesus, é Ele quem faz, é Ele quem principia, é Ele quem age, é Ele quem mistura o que é de Deus à sua existência. É Ele quem planta sementes poderosas do reino de Deus na sua vida e na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus já começou uma obra neste mundo. E Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz que esta obra que é perfeita, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Paulo nos ensina na carta aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, um hino maravilhoso que nós deveríamos entoar e internalizar, que diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a Ele para que depois recebesse? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Começa nele, começa com Ele, começa por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele quem começa. E essa obra que Jesus começa, ela tem duas características. Começa pequeno, como um grão de mostarda. Começa pequeno. Vocês já viram um grão de mostarda? Eu tenho um em minha casa. É um grãozinho de nada, um faniquito. É um grãozinho de nada. Começa pequeno. Às vezes nós não estamos enxergando o que Deus está fazendo, porque nós estamos procurando em grandes movimentos, em grandes coisas, em grandes realidades, e o nosso coração se esvazia de esperança e se enche de expectativa. E um coração cheio de expectativa será seguramente um coração também cheio de frustração, porque quanto mais se espera nesse sentido, mais se frustra. Porque Jesus disse em João capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas nós achamos que podemos fazer alguma coisa. Qual é a diferença entre a esperança viva da palavra de Deus e a expectativa? Há uma grande diferença que nós não percebemos. A expectativa é tudo com a minha mente, é tudo com os meus desejos, é tudo com os meus sentimentos, é tudo com os meus conceitos, os meus preconceitos. A expectativa tem tudo a ver com as minhas forças, com as minhas mãos. E agora, dia 31 de dezembro do ano passado, nosso coração, como sempre acontece nesta época do ano, se encheu de expectativas. Mas esperança é diferente. Esperança é tudo com a mente de Deus, é tudo com o poder de Deus, é tudo com a ação de Deus, é tudo com o que Deus vai realizar. E o nosso coração espera como mulher grávida, espera o nascimento do seu filho. Já está presente, já está dentro, mas começa pequeno. E o Senhor nos diz através do profeta Zacarias, não despreze o tempo dos pequenos começos. Não despreze o tempo dos pequenos começos. Uma pequena viagem começa com o primeiro passo, um pequeno passo. Uma pessoa fluente na língua inglesa começa com o verbo to be. Eu nem sei se é ainda. Mas pelo menos começa com the books on the table. Algo grande que Deus quer realizar e pode realizar numa igreja, começa com uma pequena sala de oração. Foi assim em todo o mundo. Estude as histórias, ou a história dos avivamentos. Não foi uma grande congregação, mas sim 2 ou 3 homens, 2 ou 3 mulheres, um pequeno grupo, num canto, isolado, às vezes a igreja lá cantando, celebrando, e aquele grupo intercedendo, orando, e de repente, algo grandioso surgiu, pequeno. Quer começar um movimento de oração na sua família? Comece pequeno, comece você. Comece com 5 minutos, comece com 10 minutos. Comece até com um tempo menor, comece até com uma oração, coloque sua mão no peito a cada manhã e diga, Jesus, o futuro que eu vou viver já está em Ti. Começa pequeno sempre. Essa é uma regra no reino de Deus. Jesus está dizendo, o reino dos céus é como um homem que plantou um grão de mostarda. O reino dos céus é como uma mulher que misturou uma
pequena porção de fermento, de levedura, em 3 medidas de massa. Começa pequeno, começa em Jesus, mas começa pequeno. Abra os seus olhos para as coisas pequenas. Abra os seus olhos para as realidades pequenas. Inclusive, Jesus nos ensinou numa outra parábola, no outro contexto, melhor dizendo, que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esta montanha: arreda-te daí, precipite-te no mar, e a montanha vai obedecer. Qual o ensinamento? Nós olhamos para esse texto e falamos: nossa, a minha fé é medíocre, a minha fé é muito pequenininha, eu não consigo dizer nem a uma montanha pequenininha, quanto mais a uma grande montanha. Mas o que Jesus estava ensinando ali é que grãos de mostardas, eles eram comuns em toda aquela terra, em todos aqueles lugares por onde Jesus pisava, e os discípulos também, e os discípulos eram capazes de passar centenas de vezes pelo mesmo lugar, dezenas de vezes pelo mesmo lugar, pisar aqui e acolá em sementes de mostardas espalhadas por todo aquele terreno, não percebê-las, não observá-las, não tocá-las, não segurá-las. Era comum demais, era familiar demais. O que Jesus está ensinando é que nós estaremos preparados para os grandes milagres quando a gente não pisar nos pequenos milagres, quando a gente observar os pequenos milagres. Meus irmãos, vocês estão respirando nesta manhã. Isso é um grande milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sua família dormiu a noite toda. Isso é um outro pequeno milagre de Deus. O seu filho, bebê, está aí mamando, procurando o peito, tensionando para se aproximar do seu corpo. Isso é um outro milagre de Deus. O seu sorriso, por detrás dessa máscara, pode sorrir, é um outro milagre de Deus. Sorrir num tempo como este é um outro milagre do Senhor. Esse templo aberto, bendito seja o nome do Senhor, é outro milagre de Deus. Quantos milagres são pequenos milagres? São pequeninos milagres. Não pise nos pequenos milagres do Senhor. Tenha um coração grato. A roupa que você está vestindo hoje é um pequeno milagre do Senhor. Ele prometeu que seria assim. Louvado seja o nome do Senhor. A comida que você comeu agora pela manhã, as 3 refeições que você realiza durante o dia, aquele pedaço de pão, aquele café especial, aquele pedacinho de queijo. Algumas pessoas estão falando, o pastor está falando ultimamente muito de comida nesses últimos dias. Mas é porque eu tenho visto num prato a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Deus diz que nem eu e nem a minha descendência mendigará o pão. Isso é milagre de Deus. Mas a gente pisa nisso o tempo inteiro. São grãos de mostarda. Começa pequeno e cresce de dentro para fora. É a segunda característica. Tanto o grão quanto o fermento, eles não são expostos, a gente não vê. O agricultor coloca lá o grão, a semente, vai para casa e ele tem que esperar. Você não vê os processos todos. Claro que hoje, com o avanço da ciência, é possível, você pode assistir, talvez num canal de vídeos aí, esse processo com câmeras super potentes, esse processo da germinação, daquele aflorar da semente, é muito bonito de enxergar, mas na época bíblica, a ênfase de Jesus aqui, o que ele queria ensinar é o grão na terra, e mesmo que tenha esses vídeos aí, talvez nenhum de nós aqui tenha assistido algum desses vídeos, a não ser que você seja um estudioso da área. Porque o fato que está presente no nosso coração, na nossa mente, é que se trata de um processo orgânico, não é organizacional, não são técnicas, não são coisas que os pastores se reúnem e dizem, esse ano vamos fazer isso e aquilo e Deus vai abençoar. Não é organizacional, não é institucional, é orgânico, é dirigido por Jesus e é sempre de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês que estão em casa estão entendendo? É sempre de dentro para fora. É como o grão que cai e o processo está lá, o que Deus está fazendo na sua vida, ninguém está vendo.
E quando você tenta mostrar, não funciona também. Você conversando com a sua esposa, dizendo, mas Deus está agindo. Olha, ela fala, eu não vejo nada, eu estou vendo o mesmo homem. E aí você desanima. Não desanima não, porque o que Deus está fazendo na sua vida vai frutificar em nome de Jesus. É só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Mas não dá para ver, a princípio não dá para enxergar, começa de dentro para fora, leva um tempo, tem um processo de maturação, até chegar à maturidade, tem um processo, e é idas e vindas, às vezes tem chuva que não deveria ser naquela hora exatamente, às vezes tem sol demais, às vezes parece que a semente não vai vingar, e depois cresce aquela pequena plantinha e parece que não vai dar certo. Começa em Jesus, começa pequeno, começa de dentro para fora, e o que Deus está fazendo em sua vida vai florescer, vai frutificar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda realidade é que esse reino nos envolve. Vejam aí, o reino dos céus, disse Jesus, é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Já vimos que este homem simboliza Jesus. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. Já vimos que esta mulher representa Jesus e o ministério dele. Então, se por um lado, este homem e esta mulher representam a Jesus, o que ele está fazendo no mundo, por outro lado, o campo e a farinha representam o povo de Deus, representa você e eu. Amém? Ele semeia no povo de Deus, é o seu povo que é o terreno. Na parábola anterior do capítulo 13 ele conta que é terra boa. O seu povo formado por judeus e gentios é terra boa. É a terra boa da semente que cai e frutifica 100, 60 e 30 por 1. Mas a massa, disse o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 16, a massa é o povo de Deus também. É você e eu. A obra que ele está fazendo, que começa em Jesus, ela passa pelo povo de Deus, ela passa por Israel e passa pela igreja dos gentios. Ela passa, em algum momento Deus vai convergir todas as coisas, disse Paulo aos Efésios, em algum momento Deus vai manifestar o que ele está fazendo, mas o reino dos céus já pode ser experimentado aqui, agora, na sua vida, na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Ela nos envolve. O reino de Deus é fazer uma ação em pessoas, para alcançar pessoas, tocar em pessoas, mudar pessoas, transformar pessoas. É uma ação de Deus em nós. E aqui eu quero chamar sua atenção, porque nós confundimos muito isso. Na história da igreja nós tivemos 2 extremos, meus irmãos. O primeiro extremo foi o extremo pietista. O segundo extremo, o extremo quietista. Vou explicar para vocês. Quietista, vamos começar com os quietos, vem daí. Quietismo foi uma teologia que influenciou todas as demais e que dizia o seguinte, e muitos creem nisso ainda, que nós não temos que fazer nada. O que representa o quietismo são braços cruzados. Deus faz. Se Ele quiser que eu pare de pecar, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer algo, Ele vai fazer. Se Ele quiser evangelizar o meu vizinho, Ele vai fazer. Quando Guilherme Kerr, por exemplo, foi apresentar à sua igreja um plano para alcançar o mundo através de missões, porque até o século XVIII, de Constantino até o século XVIII, a igreja parou, ela travou com a obra missionária, simplesmente ficou cada um por si, cada um dentro das 4 paredes, porque os templos começaram a existir e eles sentiram-se confortáveis. Mas quando Guilherme Kerr foi propor à sua comunidade batista, no século XVIII, que essa comunidade, a partir dela, deveria alcançar o mundo todo, sabe o que eles disseram? Se Deus quiser alcançar o mundo, Ele fará sem a nossa ajuda. Quietistas, batistas, quietistas. E há muitos que pensam assim, cruzam os braços, estão quietos, não fazem nada, não movem nada, não se envolvem com nada, estão quietos. Ainda existem muitos assim, mas do outro lado tem o pietismo.
que vem dos puritanos, que tem uma porção de coisas boas, e a crítica aqui é apenas essa dimensão da confessionalidade, ou seja, os pietistas acreditavam que tudo depende de nós, que nós temos que fazer. Não todos os puritanos eram pietistas nesse sentido, mas muitos acreditavam, nós temos que fazer. A frase evangélica que diz, Deus dizendo, faça a tua parte e eu te ajudarei, é uma frase pietista. Ou seja, Deus, eu já fiz minha parte, agora estou esperando o Senhor fazer a tua parte. O pietismo também tem braços cruzados, mas é depois. Primeiro ele faz, ele ora, ele jejua, e ele apresenta tudo isso para o Criador, para o Eterno, e diz, viu, eu jejuei, eu orei, agora basta o Senhor fazer a sua parte, e tudo vai dar certo. O problema é que muitos têm feito, e Deus tem contrariado muitas orações pietistas nesse sentido. O problema é que muitas vezes a igreja tem feito, e tem feito muito. Há o ativismo, que é parente, é irmão gêmeo, siamês do pietismo. O ativismo é uma outra faceta desta realidade de fazer pelo fazer. Então eu faço, a igreja faz, eu faço, e o Senhor nos diz que não é nenhuma coisa e nem outra. O que a Bíblia ensina, e a palavra é bíblica, ela aparece no texto original da Bíblia, é sinergia. Sinergia. Ela aparece em vários contextos do Novo Testamento, mas onde ela surge com maior vigor para a gente pensar nesta manhã, está em 1 Coríntios capítulo 3, quando Deus mesmo diz, através do apóstolo Paulo, Apolo plantou, Paulo plantou, obrigado Alex, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento, e lá aparece a palavra sinergel, sinergia, que é traduzido, essa palavra é traduzida em 1 Coríntios capítulo 3, na maioria das versões em língua portuguesa, pela palavra cooperação. Cooperação. O prefixo co significa junto, ao mesmo tempo, junto. Operação vem de ópera, que significa trabalho. Trabalhar juntos. É um trabalho em equipe, é sinergia. Então, Deus nos envolve nesse trabalho. Eu sou o campo que precisa receber esta palavra e saber qual é o meu papel neste mundo. O Evangelho é uma narrativa do que Deus está fazendo, mas em algum momento Ele vai dizer, Flávio, é a sua vez de agir. Júnior, é a sua vez de agir. Alex, que me ajudou na mensagem aqui, é a sua vez de agir, viu? Funciona assim. Deus vai fazendo, Deus vai nos envolvendo, Deus vai manifestando a sua grandeza, o seu poder. Às vezes Deus age na vida do marido, é agora marido, vamos. Às vezes o momento é o da esposa, chega junto, é nesse momento. Às vezes é o momento de um filho. Essa igreja já testemunhou não apenas uma vez, mais de uma vez, de filhos, de crianças. E eu me alegro com isso, eu me emociono com isso. De crianças que chegaram aqui primeiro para um trabalho infantil, vieram sem os seus pais, mas depois de alguns meses, toda a família estava rendida aos pés de Jesus. O nosso Deus é o Deus que usa inclusive crianças, louvado seja o nome do Senhor. É sinergel, é sinergia, é trabalho em equipe. Então a maior aventura do crente, a maior aventura do cristão genuíno é ficar se perguntando, Senhor, onde nós vamos hoje? O que nós faremos hoje? Qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje? Qual o meu papel neste mundo hoje, nesta questão hoje? Eu oro, fico quieto, eu falo, não falo. O que o Senhor deseja hoje? Black disse que é mais ou menos assim, o trem do Evangelho, o trem da missão, ele está passando, e ele para numa estação, e você e eu estamos nessa estação, e o maquinista diz, entra, e cabe a você entrar ou não, porque já está traçado o que Deus tem para nós. Nós somos participantes, disse Pedro, da grandeza de Deus, da glória de Deus. E Pedro nos diz que Ele já nos deu
tudo o que precisamos para esta vida e para outra vida. Do ponto de vista de Deus, não nos falta nada. Meu irmão e minha irmã, do ponto de vista de Deus, não te falta nada. Para com esse coração de carente em nome de Jesus. Você não é carente, você tem tudo em nome de Jesus. Tem tudo, tudo que você precisa. Tudo, tem até transbordando. Tem amor demais, tem graça demais, tem alegria demais. E às vezes a gente não vivencia isso porque a gente quer colocar nossa mão. A gente quer colocar nossa mão antes do comando de Deus. O comando de Deus é muito importante para abrir realidades. Moisés e o povo diante do mar. Moisés vai orar. Não era o momento de orar. Até isso tem na economia do reino de Deus, até isso existe. Não era o momento de orar. Os pastores brincam comigo que uma vez nós estávamos numa situação tão intensa, tão difícil aqui, e os pastores chegaram na minha sala e um dos pastores disse assim: vamos orar. Eu disse: orar não, agora não, orar não. Ué, um pastor dizendo para não orar? É porque naquele momento não era exatamente o momento de orar, era o momento de agir. Senhor, olha o mar, olha os egípcios. Por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Dize ao povo de Israel que marche. Diz à primeira igreja batista de Cuiabá que marche. Se bem que eu sinto hoje no meu espírito que em relação à igreja, a PIB de Cuiabá, talvez o Senhor dissesse: dize à primeira igreja batista de Cuiabá que ore. Que às vezes o tempo é de orar mesmo. Pastor Filson Sorém pastoreou a primeira igreja batista do Rio de Janeiro durante 50 anos. Ele foi o pastor daquela comunidade no Rio de Janeiro durante 50 anos. E durante 50 anos, e hoje, graças a Deus, pelo menos umas 20 dessas mensagens estão no site da igreja lá. Mensagens antigas do pastor Filson Sorém. Eu já assisti todas, já ouvi todas. Durante 50 anos, ele pregou no dia 31 de dezembro, nesse texto que eu citei aqui: dize ao povo de Israel que marche. No outro ano, dize ao povo de Israel que marche. Eles recuperaram 20 dessas mensagens, estão lá. Mensagens diferentes, não eram mensagens iguais, porque a palavra de Deus é eterna, e ela tem lições novas a cada dia. Você lê hoje, Deus fala algo, lê amanhã, Deus fala outra coisa. Por isso, leia a palavra de Deus, você vai ser sempre alimentado, sempre. Dize ao povo de Israel que marche. No outro ano, dize ao povo de Israel que marche. No outro 31 de dezembro, dize ao povo de Israel que marche. Lá pela 25ª mensagem, chegou uma senhorinha, apoiada numa bengala, chateadíssima com o pastor Filson Sorém. Não volto mais aqui, já tem uns 20 anos que eu venho aqui, o senhor só prega, dize ao povo de Israel que marche. Dize ao povo de Israel que marche. Não tem outra mensagem não? E ele disse: a irmã já aprendeu a marchar? Ela disse: não, então continuarei pregando, dize ao povo de Israel que marche. Porque tem coisas que nós só podemos deixar de ouvir quando nós aprendermos. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse: eu não me canso de ensinar a vocês as mesmas coisas. Em outras palavras, eu não me canso de bater na mesma tecla. Os datilógrafos aqui vão entender. Os da era digital não. Dá para entender mais do que é assim, alguns é assim. Lembra do datilógrafo? Bater na mesma tecla. Eu estou aqui nesta manhã batendo na mesma tecla. O reino dos céus começa em Jesus. Começa pequeno, de dentro para fora, mas nos envolve. E em terceiro lugar, e último, nos transforma finalmente. Olha o que a Bíblia diz: embora seja o grão a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. Grave isso no seu coração, mas grafe na sua Bíblia. Embora seja a menor, quando cresce, torna-se a maior. Embora seja a menor,
Quando cresce, torna-se a maior. Embora seja a... Quando cresce, torna-se a maior. E se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Verso 33, e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. Tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. Já expliquei que no texto original é tria, 3 medidas. Tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou fermentada, não ficou ninguém de fora, toda a massa ficou fermentada. O fermento nas Escrituras, predominantemente é símbolo do mal, você sabe disso. Mas aqui Jesus inverte a ordem, e usa esse poder de crescimento como um poder positivo. A gente tem que ter esse discernimento. Por exemplo, lá na construção da Torre de Babel, o Senhor disse assim, eles têm um só coração e um só pensamento. O que o Senhor estava dizendo? Unidade. Unidade é um princípio do reino de Deus, ter um só coração e um só pensamento. E o Senhor viu que aquele povo mau, aquele povo perverso, tinha unidade. Então Ele separou-os todos, criando novas linguagens, novos dialetos, novos idiomas, para romper aquela unidade maléfica, aquela unidade que seria prejudicial à humanidade, como na verdade foi prejudicial. Não é porque alguém está usando mal um princípio, e hoje está cheio de gente usando mal os princípios da Bíblia. Tem gente usando princípios das Escrituras, você sabe disso, para ganhar dinheiro, para fazer negócio do povo de Deus. Os princípios são princípios e muitas vezes eles vão funcionar, eles irão funcionar. É por isso que no juízo final, o Senhor vai estar diante de uma porção de gente que usou os princípios da Bíblia, mas de forma equivocada, de forma egocêntrica. Diz respeito àqueles que vão chegar diante do trono e vão dizer, mas Senhor, em Teu nome curamos, em Teu nome expulsamos os demônios. E o Senhor vai dizer, afastem de mim, perversos e malditos, eu não conheço vocês. São pessoas que estão usando princípio. Alguém chegou para mim certa vez e disse, eu vejo o casamento de alguns crentes indo de mal a pior, enquanto que eu tenho um vizinho que não crê em nada e o casamento dele é uma beleza, o casamento dele é uma lindeza. Avalia o casamento desse incrédulo e ele provavelmente não, e ele com certeza está seguindo os princípios da palavra de Deus. Então, dá certo. Tem que seguir os princípios. Mas pastor, eu sou crente, mas o Senhor disse que tem que seguir os princípios. Ele diz em Mateus capítulo 7, ele diz, quem ouve as palavras e não as pratica e não as põe em prática, quem ouve os princípios e não os pratica, é como um homem que constrói a casa numa areia, não tem fundamento, não tem profundidade, não tem sustentação. Mas de outro modo, o homem que ouve as palavras, e lá tem um macetezinho no texto original, que é presente do indicativo ativo. Quando existe isso no texto, presente do indicativo ativo, é uma ação contínua, é uma ação continuada. Então o que o texto está dizendo é, quem ouve continuamente as minhas palavras, e continuamente as põe em prática, será como alguém que construiu a sua casa numa rocha, louvado seja o nome do Senhor. Há um problema muito sério quando se ouve continuamente e não se pratica continuamente. Como dizem os adolescentes, dá um tilt. Os adolescentes da minha época, por favor. Dê um tilt. Porque ouviu-se os princípios e não os colocou em prática. O Senhor nos transforma, Ele diz aqui, verso 33, mistura. Então, há duas características nessa transformação aqui. Primeiro, há um envolvimento no serviço ao próximo. Está aqui no texto.
As aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. O reino dos céus é como um grão que é menor que a semente de mostarda, mas quando cresce, ele se torna útil. Quando cresce, ele abençoa outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque as aves do céu aqui, eles são referência a trechos das Escrituras, dos profetas. Ezequiel 17, 23 usa essa figura. Ezequiel 17, 23 diz que o povo de Deus, Israel em primeiro lugar, porque primeiro é o judeu, depois os gentios, assim Paulo ensina, Romanos capítulo 3. O povo de Deus vai crescer, se expandir, e quando crescer tem uma função, e quando crescer tem uma missão, qual seja? Abrigo e refúgio, assim como as aves procuram as grandes árvores para abrigo e refúgio, assim também as nações procurarão o povo de Deus para abrigo e refúgio, nessa dimensão do aqui e agora, nessa dimensão do reino presente do Senhor, procura a igreja, mas diz a palavra, é promessa de Deus, Romanos capítulo 11, 26, que também no final procurarão Israel, redimido pelo Messias, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que 10 homens segurarão no manto de um judeu e dirão, ensina-nos a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então, Deus quer o teu crescimento, amém? Agora, esse crescimento, esse amém, é crescimento aqui, milímetro, milésimo. Vamos ouvir pelo menos um crescimento a metro, amém? Amém. Deu meio metro. Deu meio metro, amém? Amém. Agora saiu uns 2 ou 3 metros, já dá para construir o pé direito. Veja bem, irmãos, Deus quer o seu crescimento, mas no seu crescimento, Ele deseja que você sirva como árvore, que você abrigue os seus vizinhos não crentes, que você abrigue os seus familiares não crentes, que você acolha, que você seja abraço, que você seja afeto, que você seja acolhida, que você seja sol para quem está com frio, que você seja cobertor para quem na madrugada está se lamentando do frio da madrugada, que você seja sal, que você seja luz, que você seja igreja, que você seja povo de Deus, porque Paulo já disse que você é massa, mas você é massa boa e não massa de manobra, você é massa que envolve, louvado seja o nome do Senhor. Tem que servir, a linguagem, depois você leia, Ezequiel 17, 23, profeta Daniel, capítulo 4, versos 12 e 21, Daniel 4, 12 e 21, Jesus se apropria dessas figuras e diz, eu sonho, eu já tenho, mas eu sonho com um povo que vai crescer nessa terra, que vai se expandir nesta terra e que vai servir de acolhida, de abrigo, de refúgio, como as árvores frondosas servem de abrigo e refúgio para os pássaros. Uma vez eu estava no Pantanal com a minha família. Quando eu morei em Poconé, eu me tornei quase um guia turístico, mas não ganhei nada por isso não. É que todo mundo do Acre, quando vinha para o Pantanal, me leva lá, e eu levava com todo prazer. Isso era tão forte, tão verdadeiro, que o dono da fazenda onde eu ia, disse, você não paga mais nada. Nem você, nem sua esposa, não paga mais nada. Então, aí eu ia com mais frequência ainda. Às vezes eu até ligava lá, vocês não querem conhecer o Pantanal? E aqui da igreja também. Eu ia, me aproveitava, era uma alegria, era maravilhoso. E um dia eu tive uma experiência. O barco com o pirangueiro é o cara que conduz a canoa, né? O barco parou bem próximo a um ninhal, uma árvore repleta de pássaros. Tinha tuiuiu, tinha garça, tinha outros que eu nem sei, existiam muitos e muitos pássaros ali. E nós ficamos ali contemplando, a certa distância, aquele ninhal. De repente veio um barulho, era um outro barco que saiu de alguma outra fazenda,
e ele passou ali muito próximo àquele ninhal, naquele barulho, e saiu, e houve uma revoada de pássaros. Uma revoada. A cena, aparentemente, do ponto de vista humano, era linda. Era linda. Aquela revoada de pássaros. Nós não estávamos nesta era digital ainda. Imagina o Instagram de todos que estavam ali, que seria, vários flashes, aqui eu com o tuiuiu aqui em cima e tal, seria maravilhoso. Mas por um momento eu pensei, e do ponto de vista dos pássaros? E do ponto de vista da garça? E do ponto de vista do tuiuiu? Não foi nada lindo? Não foi nada bonito? Não foi nada bacana? Não foi nada legal? Eles se assustaram e saíram em debandada, saíram em revoada. E por um momento eu pensei na igreja também. A igreja está ali aninhada, as pessoas vêm, as pessoas se aproximam, essas aves que na figura de Daniel e de Ezequiel são os gentios que se aproximariam desta fé judaico. Estão ali aninhados, acolhidos, prontos para descansar, mas de repente vem um inimigo, porque da perspectiva deles é o inimigo. Da perspectiva dos pássaros, aquele barco barulhento era o inimigo. Vem o inimigo e passa, e bagunça o coreto, e bagunça o ninhal. E geralmente quem sai quando tem esse barulho são as aves e os pássaros. As aves e os pássaros. A igreja vai permanecer, às vezes vazia, como já aconteceu com essa comunidade. Senhor, tenha misericórdia de nós. Às vezes sobram pouquíssimos pássaros. Às vezes sobram pouquíssimas pessoas. O Senhor está chamando a nossa atenção, uma vez que você se transforma em árvore, uma vez que você se transforma em algo grande, algo expressivo, uma vez que você cresce, seja qual for a área, você deve ter um coração aberto para abençoar, e você precisa estar atento, porque ao sinal do menor barulho, ou da menor contradição em todo esse processo, em todo esse sistema, em todo este meio ambiente espiritual, pode-se provocar uma revoada. Muitos pássaros saindo, muitos pássaros saindo, muitos pássaros indo embora. Essa pandemia foi como uma revoada, mas essa igreja vai ser como árvore, e vai atrair em nome de Jesus muitos pássaros feridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então sirva com a sua casa, com a sua família, sirva, nem que seja um copo de água fria. Nós já pregamos sobre isso aqui, deste altar. Tem um coração que serve a igreja local. Ministério infantil está defasado, por exemplo. Se apresente, celebrando restauração, que é um ministério lindíssimo de restauração de vidas. Houve uma pequena, não grande, graças a Deus, mas uma pequena debandada. Se alguém do ministério está me ouvindo, volta. Você, ave, que precisa estar abrigado aqui neste refúgio que Deus criou e que Jesus começou. Sirva na recepção. São diversos ministérios, muitos ministérios aqui. Sirva, porque essa transformação envolve o serviço ao próximo. E envolve também, finalmente, influência intensa no mundo. Influência intensa no mundo, não é tímida não, que é o fermento. Essa ênfase, ela é colocada a partir do fermento, do versículo 33. Esse evangelho que toca a vida particular do discípulo e que vai se espalhando para a sua casa, para a sua família, vai influenciando e de repente atinge governos, estruturas. Todos vocês que estão envolvidos aqui, saiba disso, você é como um fermento ali dentro. Mas o que eu faço é tão insignificante, é fermento para a glória de Deus, nesse sentido positivo. E como nós precisamos de pessoas nas artes. As artes estão nas mãos de quem não deveria estar. Nós temos que ter agentes que levedam a massa na medicina,
na política, nós temos que ter nas redes sociais, nós temos que ter em todas as áreas, em todas as áreas. O cristão é chamado para liderar em todas as áreas. É uma liderança a exemplo de Jesus, não é uma liderança imperialista. É uma liderança que pede o reino, não é uma liderança que constrói o império. O cristão tem que se envolver com política, mas o problema de muitos cristãos nos dias de hoje, do envolvimento com política, é que eles veem na política um projeto de poder. Isso está muito equivocado, muito errado. O cristão na política, ele tem que ter um projeto de serviço, não um projeto de poder, um projeto de serviço ao próximo. E Deus quer políticos lá sim. Deus deseja sim políticos lá. Não para criar um império, mas para pedir o reino, porque no reino não há nada que nós possamos fazer a não ser pedir. Nesse caso, todos nós devemos ser quietistas. Nesse único caso, Mateus capítulo 6 nos ensina que em relação ao reino, nós temos apenas que: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. É de cima para baixo. Domina a minha mente. Eu vou entrar na política, um exemplo, não eu, que é genérico. Eu vou entrar na política, então vem o teu reino, domina a minha mente. Eu não quero me aliar a um projeto de poder para a nação. Deus vai dizer sim e vai colocar o seu selo, se for um projeto de serviço para todos os povos, especialmente para os oprimidos, para os pobres, para as minorias, por que não? Pastor, isso é um discurso esquerdista. Cuidado, não é não. Isso é o discurso dos profetas. Isso é o discurso da palavra. Isso é o discurso de Jesus. Paulo fez uma reunião maravilhosa. Paulo fez uma reunião extraordinária com os presbíteros. Paulo fez uma reunião profunda. Atos capítulo 15 nos diz isso. Ele estava lá em Jerusalém com Pedro, Tiago e João. Terminou a reunião. Agora já está na hora do amém, é o finalzinho. Paulo vai saindo. Quando ele vai saindo, alguém coloca a mão no ombro de Paulo e diz assim: Paulo, só uma última coisa. Não se esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres, Paulo. Por que aquilo foi dito para Paulo? Por uma razão simples, muito simples. É muito fácil esquecer, é difícil lembrar. Quando a gente tem 3 refeições, quando nós temos uma vida tranquila, quando temos uma vida boa, mas o Senhor vem e diz para nós que o reino dos céus, Ele vai exercer uma influência intensa a partir de um só, a partir de você, a partir de mim, individualmente, mas também a partir do coletivo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Eu queria orar, a gente vai concluir esse momento juntos aqui, eu queria orar por todos nós, mas eu queria chamar você aqui à frente, você que deseja. Nós vamos orar juntos aqui pertinho, pedindo este reino dos céus, pedindo este poder da ressurreição do grão, pedindo que nos desbloqueie no serviço ao próximo, pedindo que Deus conduza essa igreja para uma dimensão de árvore que acolhe, que abriga, que aconchega, que transmite afeto, suplicando que o Senhor nos faça experimentar o movimento transformador do reino dos céus. Você pode vir aqui à frente, você que deseja isso, você que quer se unir, entrar em cooperação, entrar em sinergia com o que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, com o que Deus quer fazer em você, através de você. Ó Pai, nós estamos aqui, nós somos os teus filhos. Aqui em casa, há um povo que, na linguagem do apóstolo Paulo, é massa viva do Senhor. O Senhor tem trabalhado em nós. Também somos lavoura do Senhor. O Senhor já começou a tua boa obra em nós e o Senhor vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Mas assim como na agricultura, em todo esse processo que Jesus nos ensinou aqui, há etapas bem definidas, há processos bem definidos, há dias, horas, minutos, segundos. Também na nossa vida é assim. Cada um dos teus filhos está numa etapa do teu reino, da manifestação do teu reino. Paulo diz que isso é medida da fé. E Paulo nos encoraja a vivermos a partir desta medida da fé que o Senhor nos deu. A medida de um pode ser maior ou menor do que a medida de outro, mas o que conta é que todos estão indo na mesma direção. E nesta manhã eu oro pelos meus irmãos, pelos teus filhinhos, e oro por minha vida, para que esta palavra, ó Deus, cresça dentro de nós, para que esta palavra do reino transforme-nos, modifique a nossa interioridade, para que esta palavra do reino seja fermento positivo, bonito e bom, para modificar a nossa vida em todos os sentidos, para mexer com o nosso casamento, com a nossa família, com a nossa relação de pais e filhos, para mexer, ó Deus, com a nossa vida em Cristo. O Senhor quer nos transformar, quer nos mudar. Esse José Júnior precisa ser diferente esse ano. Este homem, esta mulher, esta pessoa do Senhor, esta gente de Deus, precisa, Deus, crescer. E à medida que cresce, não retém, à medida que cresce, não encolhe, à medida que cresce, não se trancafia, à medida que cresce, serve, serve e serve. Bendito seja o nome do Senhor. Ministra ao Senhor em adoração, em celebração, e ministra ao próximo em serviço generoso e amoroso. Faça isso nestas pessoas, faça isso na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, a comunhão do Santo Espírito, seja com esta igreja reunida e virtual, e com todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.